Boa noite a todos. Meu nome é Jairo Dias Carvalho, eu sou coordenador do Grupo Soberania Nacional e depois da atividade que nós tivemos sobre o Fórum Atlântico Sul, a gente está fazendo uma reunião pública aqui do Grupo Soberania Nacional para começar o ano e fazer uma análise do Brasil, e a gente vai fazer uma discussão de um tema que é uma corrente chamada aceleracionismo, com o Lucas. O seu microfone está aberto aí, Lucas. Está dando um ruído. Então, a gente vai fazer... É uma reunião pública, a gente está gravando, depois nós vamos disponibilizar no nosso site do YouTube. Todos, então, sejam bem-vindos. Então, eu sou o Jair, como já disse, sou professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, trabalho com estética, filosofia da tecnologia, e agora estamos abrindo um caminho novo, que é a filosofia da energia. Então, a gente vai fazer a seguinte dinâmica: as pessoas aí se apresentem, né, depois, por favor, rapidamente, e aí eu vou apresentar o Lucas, dar o contexto da conversa com ele. Pode ser? Os mais velhos, então, é Silvano. Começa aí, Silvano. Então, meu nome é Silvano, eu sou pesquisador no Grupo de Soberania Nacional, com um doutorado sobre a tese Conceito de Tecnologia em Alveira Pinto, e para discutir a ideia de tecnologia no Brasil, como que o Brasil está pensando essa ideia e como a Alveira Pinto pensa uma ideia de desenvolvimento a partir da ideia de tecnologia. Então, essa é uma breve apresentação do que eu faço. Bom, meu nome é Jailson, eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, né? Membro do Grupo Soberania Nacional. Nós, no Grupo Soberania Nacional, a gente estava, juntamente com a Escola Frei Egídio de Paris, nós conseguimos fazer um curso de extensão envolvendo todos os profissionais da escola, há 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás. E na oportunidade, a gente também tentei trazer o tema da estética e Glauber Rocha, e essa questão da Deus e Diabo, em que os personagens se misturam, né, na sociedade, assumem uma hora é Deus, uma hora é o diabo, e isso na sociedade brasileira, a gente está observando isso, ainda está observando isso, e entre os colegas também, né, que a gente conversa com os colegas que participaram desse curso. Esse curso foi tão forte na sua concepção, na sua desenrolar, que as pessoas também voltam e meia, sempre estão voltando, conversando sobre esse tema, e a sociedade brasileira também está voltando nesse tema, né? E estou tentando agora formatar um plano de estudo, né, sobre Deus, Diabo na Terra do Sol, na outra perspectiva, né, a partir das ideias que foram surgindo no curso anterior que o Grupo Soberania Nacional formulou, né, que foi do Atlântico Sul, né, do Fórum do Atlântico Sul. E aí, estamos aí, né? Vamos ver o que dá aí até o final do ano. Tá? Gleison. Boa noite a todos, meu nome é Gleison, eu estou cursando o 9º período de Direito na Uniub e o 2º período de Filosofia na UFO. E estou organizando com o Jairo, que está me ajudando, para fazer um projeto de mestrado, fazendo a análise de Marx e fazendo a crítica à List sobre o cosmopolitismo versus o nacional-protecionismo. E querendo aprender um pouco mais e estudando bastante sobre China também. É o que eu puder auxiliar, eu vou auxiliar e quero aprender muito com vocês.
Ô, Bruno, você pode falar ou você só vai assistir? Bom, então, feita a apresentação, geralmente a gente faz uma discussão sobre análise de conjuntura e depois a gente faz a discussão teórica, né? Então, assim, como é uma reunião pública, eu gostaria de só explicar um pouco o grupo. O grupo, então, ele é um grupo registrado no CNPq, é um grupo de pesquisa e também um grupo de política, né, de ação política. A gente fez várias coisas aí, pequenininhas, mas fizemos. E aí a gente organizou um debate sobre o nacionalismo econômico ou o sistema americano. Depois a gente fez esse projeto aí que o Jair está falando na escola, um projeto com bolsa, né, um projeto de extensão, e no ano passado a gente fez um fórum internacional para discutir a projeção do Brasil no Atlântico Sul. Esse ano, então, a gente criou uma discussão sobre um núcleo de filosofia da energia na UFO, e no desdobramento a gente montou um pequeno grupo de estudos na graduação de filosofia para debater alguns temas de soberania e tecnologia. Então, a gente vai deixar fazer a análise ao final, e o Jailson então vai dar o contexto, aí eu passo a apresentar o Lucas. Por favor, Jailson. Bom, eu não sei qual é a expectativa do Lucas, mas eu fiz até alguns convites para dois profissionais da escola. Uma foi a vice-diretora da minha escola na parte da manhã, e a supervisão da tarde do Frei Egídio, né? Eles devem chegar, e se não chegar, fica gravado, né, essa mensagem, né? Então, eu acho que a expectativa talvez seja, como a gente estava vivendo um contexto ali por volta do mês de abril, no mês especial ali para o dia 20, ou um pouco antes do dia 20 de abril, a gente estava preocupado muito com os ataques que as escolas estavam sofrendo, né? Então, os ataques estavam sendo constantes, né? E mesmo que ele não tenha sido efetivado, mas a gente acreditava e a nossa expectativa está direcionada a esse tema, né? Do aceleracionismo, que o aceleracionismo estaria por trás de tudo isso, né? Tentando ou animando essas pessoas, né? Ou subsidiando essas pessoas para manter esses ataques. A gente não sabe qual o grau de consciência de quem está por trás desse tipo de ação, né? Se eles têm a plena consciência do que eles estão fazendo no sentido de acelerar os processos no âmbito da ultradireita mundial, né? Mundial e também nacional. Então, claro que por trás dessas tentativas de ataque nas escolas, a gente acredita que tem muitos adultos por trás, né, de tudo isso, que estão né, subsidiando pessoas ou colocando informações nas redes sociais para provocar, né, esse tipo de coisa nas escolas. Então, acho que seria essa a nossa expectativa, né? Não sei se o Lucas, talvez lá na frente, possa também comentar isso. A expectativa seria que a sua fala, Lucas, poderia nos ajudar a entender um pouco, né, isso que está acontecendo, em especial, assim, com relação às escolas, né, com relação essas tentativas de colocar a escola como refém, né, de um movimento, de uma ideia que quer acelerar para os processos dentro do âmbito da ultradireita, né, são questões seriam ser mais conservadores, mais tradicionais, né, com valores mais tradicionais, mais conservadores. Então, acho que seria essa nossa pensamento, né, quando o Jário falou que
que tem uma pessoa que poderia falar sobre isso, então aí eu pensei nisso aí, tá certo? Tá certo, Jair, então muito obrigado. Então, dar o contexto, Lucas, a essa conversa que o Jair fez, eu falei assim, olha, então tem um pesquisador, né, da pós que está estudando o tema, que seria legal a gente convidá-lo. E aí, nós tivemos um debate no grupo nosso lá, pequenininho, né, e alguém falou que, nossa, as coisas estão acelerando, e essa palavra aparece. E aí, eu vou te apresentar, mas antes, eu até ia preparar alguma coisa, mas eu não vou falar nada, preparei não, eu vou te apresentar. E aí, o que eu achei foi uma discussão sobre, no antiédipo, né, que fala o que é aceleracionismo, está baseado nessa expressão que o Deleuze e Guattari falam, e eu vou só deixar isso aqui te apresentar. Então, existe assim, ó, não retirar-se do processo, senão ir mais longe, acelerar o processo, como dizia Nietzsche. Então, a gente queria discutir esse tema com você. Então, vou te apresentar. O Lucas, então, é formado em Direito pela Unesp, onde concluiu o curso com trabalho sobre Spinoza, estudou por breves períodos filosofia em Coimbra, na Faculdade de Filosofia, e Direitos Socioambientais na USP. E hoje é mestrando em Filosofia pela UFO, com o título sobre a estética da fossilização. É um pensador dos fósseis, né? Então, já foi colunista de jornal, tem um programa de divulgação filosófica no YouTube, que se chama Arte e Magia, no canal Trabalho Sujo. Então, ele vem, segundo ele, nos levar a mergulhar na academia pirata. Então, seja bem-vindo, você fica à vontade aí. Faltando mais ou menos uns 15 minutos, eu te dou um toque, só para a gente poder terminar e fazer o debate, mas você fala aí o que você quiser, o tempo que você preparou, e aí, como eu tinha te dito, né, a gente não vai ter pressa, se ficar muita coisa, a gente faz uma outra sessão, numa outra oportunidade. Seja bem-vindo, um prazer, fique à vontade. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Antes de eu adentrar o que eu tinha trazido em específico, vou só fazer um breve comentário ao que o professor Gelson falou de maneira introdutória, que tem a ver, sim, mas, assim, na verdade, as pessoas engajadas nesse tipo de ação seriam mais um efeito já da aceleração, né, do que pessoas que sabem realmente o que seria o aceleracionismo, para além de um aceleracionismo vulgar, né, que assim, todas as vezes que o aceleracionismo apareceu na mídia, ele é pintado dessa maneira vulgar, né, uma mídia preguiçosa. Enfim, mas, de maneira geral, o aceleracionismo é pintado, nesses artigos, como uma ideologia essencialmente reacionária, baseada na ideia... só um instantinho. Baseada na ideia de que a melhor saída para o capital seria acelerar o capital, a fim de implodir a ordem vigente no mundo. Em algumas variações, a melhor saída para o capital seria acelerar as contradições do capitalismo para que ele se autodestrua. Ambas essas variantes estão erradas, à sua maneira. As duas contêm dois equívocos e uma redução. Por quê? O aceleracionismo não é obrigatoriamente de direita, existem muitos aceleracionismos, inclusive aceleracionismos comunistas. O aceleracionismo não é uma ideologia. E, por fim, reduzir o aceleracionismo a uma suposta aceleração das contradições capitalistas, ou das coisas todas, enfim, é algo que ofusca todas as nuances do aceleracionismo, que fazem-no algo tão interessante e relevante para compreender o mundo contemporâneo.
Vale também ressaltar que é possível encontrar reflexões de ordem acadêmica, como o trabalho de Hartmut Rosa, é um alemão, que tratam de uma suposta aceleração da vida moderna. Também não é disso que falam os aceleracionistas. Bom, parece que resta dizer, então, o que é aceleracionismo. Primeiro, quanto ao seu estatuto, estaria em seu aspecto prático mais para o movimento e em seu aspecto teórico mais para o diagnóstico. Valendo ressaltar que o nome em si, aceleracionismo, não era, na altura do movimento original, na Inglaterra nos anos 90, utilizado por nenhum de seus agentes, sendo o batismo realizado retroativamente e representando ele mesmo também um diagnóstico. Isso ocorre em 2010, e aqui passamos a ver o que é o aceleracionismo sob o seu ponto de vista conceitual, quando o filósofo Benjamin Noyes cunha o termo em seu livro A Persistência do Negativo, a fim de identificar uma certa trajetória de pós-estruturalistas, de marxistas heterodoxos. Nós chamamos a atenção para três textos em particular. O Antiédipo, de Deleuze e Guattari, que o professor Jairo leu um trecho sobre aceleração, a Economia Libidinal, de Jean-François Lyotard, e Troca Simbólica e Morte, de Jean Baudrillard. Diz ele que, abre aspas, todos esses textos mostram a formação de seus autores por correntes de ultra-esquerda, e cada um tenta superar o outro nos termos de sua radicalidade. Em particular, eles respondem à afirmação de Marx de que a barreira real da produção capitalista é o próprio capital, ao argumentar que devemos quebrar essa barreira virando o capitalismo contra si mesmo. Eles são uma variante exótica do La Politique du Pire, a política do pior. Se o capitalismo gera suas próprias forças de dissolução, então a necessidade é radicalizar o próprio capitalismo. Quanto pior, melhor. Podemos chamar essa tendência de aceleracionismo, fecha aspas. Bom, importante notar que esse marco teórico original, bem geral da coisa, ele foi feito retroativamente e não era o que os aceleracionistas da época falavam. Na altura, os aceleracionistas não se chamavam de aceleracionistas. Grosso modo, eles eram os membros do CCRU, a Cybernetic Culture Research Unit, Unidade de Pesquisas em Culturas Cibernéticas, um grupo experimental de pesquisa cultural formado em 1995 na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e dissolvido em 2003. É verdade que depois do batismo, muitos dos principais pensadores do aceleracionismo que ainda possuíam alguma proeminência nas primeiras décadas do século XXI passaram a adotar o termo. Bom, até agora, então, não só o aceleracionismo não é exatamente sobre aceleração, como, na verdade, sobre um certo ponto de vista, parece, afinal, que sequer era o aceleracionismo. O que, curiosamente, remete ao mote do CCRU, que é, o CCRU não existe, não existiu e nunca vai existir. Explicar o significado dessa frase e a importância ontológica dessa ideia iria demandar mais tempo do que podemos estender agora. Mas acho que basta, a título introdutório, saber que o aceleracionismo não se dá apenas num arcabouço teórico, mas também numa praxis que configurava-se numa brincadeira com o que é real e o que não é. O que é teoria e o que é ficção. A ideia é que, induzindo uma série de coincidências, seria possível transformar uma ficção numa realidade. Ou, nos termos do CCRU, abrir um portal. Bom, a teoria primeiro. Partamos de onde apontou Benjamin Noyes, em que o aceleracionismo seria uma corrente de pensamento oriunda de leituras, como vimos depois, realizadas por um grupo de pesquisa sobre Deleuze, Guattari e Lyotard, ao responder à afirmação de Marx de que a barreira real da produção capitalista é o próprio capital. Tá. Bom, esses quatro filósofos franceses não são eles ainda, né, os aceleracionistas. Eles seriam a base teórica primária da primeira fase do aceleracionismo. Qual é, então, a leitura que os aceleracionistas fazem desses filósofos, que estariam entre eles buscando, cada um à sua maneira, superar-se em termos de radicalidade, ao posicionar-se numa ultra-esquerda? Bom, eu cito agora Mark Fisher
que é um dos principais pensadores do aceleracionismo, principalmente do aceleracionismo de esquerda. Abre aspas. Era uma espécie de hiperdeleuzianismo, um deleuzianismo dark, mas um que ainda era organizado ao redor do problema da experiência, eu acho. Podemos retraçar isso de volta a Bataille. O tipo de busca é impossível pela experiência não apenas maximamente intensa, mas, para além disso, a busca por uma experiência a partir de uma posição na qual essa não é mais possível. Isso é a morte. Morte como limite. Fecha aspas. Tá. Que diabos é suposto significar hiperdeleuzianismo e deleuzianismo dark? Bom, o deleuzianismo dark, bem como as variações dark de outras coisas, como a dark ecology, ecologia dark, a dark ontology, ontologia dark, diz respeito aos elementos que estariam ocultos nas visões mais ortodoxas das coisas, na ecologia oculta, então, uma ontologia oculta, e no caso um deleuzianismo oculto, que seria então praticar uma espécie de deleuzianismo que levasse em conta elementos que seriam relevantes e que seriam ignorados pelo deleuzianismo ortodoxo, se é que isso existe. Pode soar algo, no mínimo, prepotente, mas a verdade é que essa variante dark está implicada, na realidade, num elemento central da novidade epistemológica do aceleracionismo, que se dá em sua relação com o correlacionismo kantiano. Muito basicamente, a ideia de que o em si das coisas não pode ser percebido senão através de uma correlação. Isso é para dizer que essas práticas não são gratuitas ou meramente estéticas, elas estão envolvidas em viradas ontológicas radicais. Quanto ao que se trataria o hiperdeleuzianismo, eu vou optar agora por mostrar, em vez de dizer, e eu cito aquele que é, certamente, o maior nome do aceleracionismo, Nick Land. A citação do texto Meltdown, derretimento, é grande, mas acredito que dará mais que apenas um vislumbre do, digamos, ethos aceleracionista. E antes de ler, eu quero chamar a atenção ao fato de que esse texto é de 1994. Abre aspas. A história é assim. A Terra é capturada por uma singularidade tecnocapital, enquanto o renascimento da racionalização e a navegação oceânica combinam-se na depolada da comoditização. A interatividade tecnoeconômica logisticamente acelerante desmorona a ordem social no descontrole da máquina autossofisticante. Enquanto os mercados aprendem a manufaturar inteligência, a política se moderniza, aumenta a paranoia e tenta se controlar. A contagem de corpos sobe através de uma série de guerras globais. O comércio planetário emergente esmaga o Sagrado Império Romano, o sistema continental napoleônico, o Segundo e Terceiro Reich e a Internacional Soviética, aumentando a desordem mundial através de fases de compressão. A desregulação e o armamentismo correm um ao outro até o cyberespaço. Quando a engenharia suave deslizar da caixa dela para a sua, a segurança humana estará balançando em crise. Clonagem, transferência lateral de dados genéticos, replicação transversal e cyberótica inundam uma recaída no sexo bacterial. Neo-China chega do futuro. Drogas hipersintéticas transformam-se em voodoo digital. Retrodoença, nanoespasmo, além do julgamento de Deus. Derretimento. Uma planetária síndrome China, dissolução da biosfera em tecnosfera, crise da bolha especulativa terminal, ultravírus e revolução despida de toda a sua escatologia cristã socialista, até o núcleo queimado da segurança estilhaçada. Está prestes a comer sua televisão, infectar sua conta bancária e hackear xenodados da sua mitocôndria. Fecha aspas. Certo. Isso pode soar quase incompreensível. Esse é um contato que tivemos agora, primordialmente da ordem estética, mas não comum do ponto de vista de que a coisa, a modo de como não é raro encontrar-se dizer sobre a própria obra de Deleuze e Guattari, a qual essa, como que certo ponto de vista desenvolveria, seja suposto ser aprendida majoritariamente através de um registro que se dá na ordem estética. Não. É possível compreender. É claro que é um caráter de guerrilha, para não dizer terrorismo psicológico, mas isso não é uma graça, não é poesia surrealista, é filosofia. É evidente que muito trabalho já foi expandido para, digamos, descriptografar o trabalho de Nick Land e de outros.
No âmago, como apontou Fischer, a localização da problemática se dá na ordem da experiência. Trata-se, como disse J.P. Carron, da UFRJ, de uma, abre aspas, matriz de intensificação experiencial influenciada por Deleuze e Guattari, fecha aspas. O que isso significa? Uma matriz de intensificação experiencial é algo que quer, no limite, como que implodir a metáfora numa produção plana de coletividades. Algo semelhante à uma ontologia plana. A ideia de Land era conceber um hipermaterialismo cujo registro racional fosse dado numa ordem absoluta. Ele não tinha essa ideia do nada, é claro. Além dos já citados Deleuze e Guattari, ressaltamos que o primeiro livro publicado por Land, Sede de Aniquilação, é um comentário sobre Georges Bataille e o que ele chama de economia solar. O Sol é o sujeito inconsciente da história terrestre. É a ideia de Bataille que Land toma para si. Para além da economia política, de um lado, lidando com o macrocosmo humano, e para além da psicologia, do outro lado, lidando com os microcosmos da humanidade, haveria um extrato onde ambas as coisas comungam no mesmo registro, que seria um registro geológico, termodinâmico. Nas palavras de Land, abre aspas, a pulsão de morte não é o desejo de morte, mas uma tendência hidráulica à dissipação de intensidades. Fecha aspas. É o conceito fundamental de geotrauma, em que é possível realizar uma espécie de psicanálise ou ainda esquizoanálise do planeta Terra, e os conflitos terrestres seriam dissipações de intensidades registradas ao longo do tempo no corpo da Terra. Há um trecho particularmente interessante e elucidativo sobre isso num texto de Land. Barker fala, abre aspas, Deleuze e Guattari perguntam, quem a Terra pensa que é? É uma questão de consistência. Comece com a história científica, que é assim, entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, durante a época radiana, a Terra foi mantida num estado de escória fundida superaquecida, através da conversão do impacto meteórico e planetesimal em aumento de temperatura, energia cinética para térmica. Enquanto o sistema solar condensava, o ritmo e a magnitude das colisões continuamente diminuíram, e a superfície terrestre esfriou devido à radiação do calor em direção ao espaço, reforçada pelo início do hidrociclo. Durante a época seguinte, arqueana, o núcleo derretido estava enterrado dentro de uma concha de crostas, produzindo um insulado reservatório de trauma exógeno, o motor geocósmico da transmutação terrestre. E é isso. Isso é plutonismo, ou neoplutonismo. E está tudo lá. Memória anorgânica, loop plutônico de colisões externas em direção ao conteúdo interior, trauma impessoal como mecanismo de impulso. A descida ao corpo da Terra corresponde à regressão através do tempo geocósmico. Fecha aspas. É isso a matriz de intensificação experiencial. Um novo registro, supostamente absoluto, de verdadeira história terrestre, onde o mundo e sujeito são confundidos. O ponto, e aqui é que a coisa começa a ficar política, é que Land é fundamentalmente kantiano. Ele precisa de uma transcendência. A bem da verdade, seria mais preciso dizer que Land busca ser um pós-kantiano, mas um pós-kantiano é exatamente isso, pós-kantiano. O hiperdeleuzianismo da filosofia termodinâmica landiana funciona justamente porque, e apenas porque, há uma esfera de transcendência e, para Land, esse transcendente é o capital. O capital seria, para Land, o que ele chama, no jargão kantiano, de númeno dentado. O número sendo aquilo que transcende o fenômeno sendo aquilo que pode, por nós, ser conhecido. Um número com presas, né? Só para dar dois exemplos muito banais, segundo um kantianismo vulgar, se eu olho pela janela e vejo uma árvore, na verdade, a única coisa que eu realmente estou vendo é a maneira como meus olhos percebem a luz e a maneira como a luz se relaciona à árvore. O que gera a noção de que existe uma árvore lá. Mas de uma maneira profunda e fundamental, eu jamais posso ter acesso direto à sua essência numérica. É algo que a ótica facilmente explica, né? Uma rosa vermelha tem todas as cores menos a vermelha. Ou suponhamos que eu esteja sobre um refúgio, né? Escalando, num lugar alto que for, me deparo com um buraco.
isso é uma observação fenomênica. Contudo, se eu cair no buraco e morrer, esse fato, o fato da minha morte, é um evento numênico e que, na verdade, eu não consigo experienciar fenomenicamente. A evolução procederia através de uma aptidão, que seria o desconto do grau em que o numênico e o fenomênico reforçam as ações tomadas por agentes fenomênicos. Para além de, o número é o capital, o número dentado. As implicações disso são imensas. Para começo de conversa, a vida na Terra sequer teria começado. O humano seria uma plataforma para a superação das limitações materiais do planeta. Uma mera carapaça no estágio larval da verdadeira inteligência terrestre, a singularidade tecnocapitalista. Eu cito agora Mark Fisher de novo, abre aspas. Os filósofos Deleuze e Guattari descrevem o capitalismo como um tipo de potencialidade oculta que assombrava todos os sistemas sociais anteriores. O capital, eles argumentam, é a coisa inominável, a abominação, na qual sociedades primitivas e feudais cavalgavam rumo ao futuro e à civilização. Quando a coisa finalmente chega com ela uma dessacralização massiva das culturas humanas. É um sistema não mais governado por qualquer lei transcendental. Pelo contrário, ele desmantela todos os códigos, apenas para reinstalá-los de uma maneira que é útil. Fecha aspas. O que o aceleracionismo faz é levar essas ideias às últimas consequências. O capital sobre a potencialidade de algo ser materialmente transformado, representar uma efetuação que é todas as vezes da ordem civilizacional, é uma eterna transcendência na matéria. O capitalismo, como potencialidade oculta, que assombrava os sistemas sociais anteriores, diz respeito a uma ignorância, supostamente, que bloqueava o potencial do capital, ou o capital do capital. Mas era o que já espreitava. Já o conhecimento do poder dos juros é muito antigo, né? E geralmente é associado a demônios. Mas havia uma potencialidade alquímica de transformar chumbo ou até mesmo merda em ouro, que fora libertado apenas com a Revolução Industrial. Existem discussões mais que especulativas, imaginativas, sobre a não industrialização da Grécia Antiga, discussões sobre seus conhecimentos, sobre os conhecimentos técnicos. Praticando um pós-kantianismo aceleracionista, poderia-se explicar esse fenômeno pelo fato de que havia, simplesmente, uma lei transcendental que coagulava os fluxos de retroalimentação númeno-fenomênica. Durante praticamente toda a história humana, essa coisa nominável, o capital, estava subjacente a outros sistemas sociais que eram muito mais fortes por um único motivo. Eles se baseavam numa lei transcendental. E a Revolução Industrial seria também, na realidade, uma revolução da transcendência, uma revolução do capital, da potência, da especulação, da abstração. Intensifica radicalmente o potencial material e o potencial exploratório da mais-valia. No segundo momento, o capital intensifica seu próprio potencial abstrato em si, explodindo com a financiarização e os hiperjuros dos sistemas de crédito. Que a Revolução Industrial tenha ocorrido antes do que Nietzsche chamaria de morte de Deus, antes da troca do paradigma Deus pelo paradigma homem, que seria, na verdade, segundo o aceleracionismo, o paradigma capital, sendo o homem uma máscara, poucas décadas antes de Kant, isso apenas atestaria uma agência planetária, ou uma pré- ou para-inteligência, digamos, que é, acima de tudo, inumana. O landianismo implica, no limite, em uma concepção de experiência de intensificação e desnaturação da figura do humano, como diz Carron. Ou seja, o que nós temos diante de nós é uma situação em que o sujeito se confundiria com processo, razão com pulsão e real com produção. É, então, uma coincidência absoluta entre processo e produto. O fim da metáfora, produção plana de coletividades, baseada numa transcendência que opera na transformação, através do trabalho, da energia potencial em qualquer outra forma de energia, seja comida, energia elétrica, qualquer outra forma de energia, cinética, térmica, sonora, libidinal, que isso engendre numa desnaturação da figura do humano, que seria na visão landiana como que o hospedeiro do vírus capitalista,
é apenas lógico. E vale chamar a atenção como os termos empregados, energia potencial transformada através do trabalho em outra forma de energia, são os mesmos utilizados na física. Ou seja, atestando um certo valor ao lendianismo, primeiro como termodinâmica, depois como economia política. No centro de tudo, o Sol. Tanto o Sol exterior quanto o Sol interior por ele animado, o núcleo da Terra, o pequeno Sol. E tudo que se passa, até mesmo com nós, seres humanos, meio desavisados disso, é apenas um reflexo da relação entre essas duas esferas dissipadoras de energia, que é o que significa calor, trocar energia. Tudo pode ser lido não só como efeito do Sol, mas como própria manifestação do Sol. No que o fluxo solar é a única coisa que existe, e a tentativa de controle desse fluxo é sempre o que caracteriza a existência de uma civilização, que seria a realização de que existe um excesso energético manifesto na potencialidade que o trabalho realiza, de onde vem não só a gordura e o vigor, como os juros e a mais-valia. É por isso, diz Bataille, em seu exemplo favorito, que a civilização asteca, num traço de sinistra lucidez, realizava seus sacrifícios diretamente para o solo. O que se passaria nas civilizações ocidentais e suas periferias não seria nada senão isso, porém com um punhado de burocracias e significações extraordinárias. O que a perspectiva aceleracionista faz é chamar não só o número kantiano, mas também o fluxo solar batailliano de capital. Land heliocentraliza Kant. O capitalismo nada mais é, então, do que o modo de vida baseado na existência desse fluxo solar, que há de se dar sempre no excesso, pois, como é clara a observação, conforme a luz atravessa o ciclo da vida, do fóton para a planta, através da clorofila, da ingestão pela vaca, a proteína, e aí você vai lá e come o bife. A quantidade de energia presente no bife é imensamente maior do que a quantidade de energia presente naquela mesma quantidade de capim. Desde sua radiação pelo Sol, a luz, nesse processo descrito, não foi senão para frente. Não só não sendo jamais desperdiçada, como, na realidade, sua energia aumenta ao exato passo em que é consumida. A aptidão, que envolve o processo evolutivo da vida, diria respeito a uma retroalimentação númeno-fenomênica, cujo fim seria o aumento infinito de energia. Na visão de Land, a expansão infinita do capital. O aceleracionismo de primeira geração se dá, portanto, nessa textura Deleuze e Guattari cyberpunk, que é costurada numa matriz de intensificação experiencial e que subverte o kantianismo ao posicionar a transcendência não no humano, mas no Sol, ou mais precisamente no fluxo solar. Fazer isso implica que o nível do registro disponível à humanidade é totalmente irrisório, se quiséssemos falar a sério tanto de economia quanto de psicologia. O movimento do movimento estaria simultaneamente queimando quilômetros abaixo e acima da superfície. Se essa relação termodinâmica é no fluxo solar expressa a nós como capital, é ele que tem que ser tratado como sujeito. Nossa ontologia deve estar orientada a ele. A prática dessa teoria, por fim, para acabar o aceleracionismo dessa primeira geração, se dá através de técnicas de guerrilha ontológica que tornam-se guerrilha acadêmica. O que eu mencionei brevemente quanto a tornar ficções realidade através de uma indução de coincidências, isso tem um nome, que é hiperstição. E renderia uma fala inteira. Hiperstição é um neologismo entre superstição e hype. Sabe o que é hype? É um nome que se dá à antecipação que ocorre a um acontecimento, geralmente utilizando-se mais para falar de antecipação a um produto cultural ou um grande evento. E, enfim, é isso, é tornar ficções realidade através de uma indução de coincidências. Grosso modo, através da hiperstição, desvia-se do porventura arrastado escrutínio acadêmico ao, por um lado, disputar significados violentamente, como todos os trechos do Land que eu li, e, por outro, angariar hype, isto é, uma comunidade de leitores engajados em tornarem-se escritores. Passados anos, seus leitores estariam levando suas ideias ao escrutínio acadêmico por você. Isso aconteceu. Está acontecendo nesse exato momento.
Se dissermos que aceleracionismo não é exatamente sobre acelerar coisas, do ponto de vista da filosofia acadêmica, que seria, sob certo ponto de vista, seu nêmesis, não pode de maneira alguma dizer-se que tenha feito outra coisa. Chegamos então à primeira crise do aceleracionismo, e não é difícil de imaginar o que levou a isso. Ora, se o capitalismo não surgiu no século XIX, mas na verdade é uma espécie de monstro no qual, desde os primórdios da civilização, a humanidade cavalgou cegamente rumo ao progresso, a única coisa que faria sentido é alimentar e libertar o monstro. É o que o Sol quer. É isso o aceleracionismo de direita. Na visão atual do Nick Land, a humanidade, como dito, não seria nada senão um estágio provisório, uma plataforma para a verdadeira realização da vida na Terra. E não importa que nós venhamos a ser extintos no processo, conquanto o fluxo solar não seja interrompido e possamos dar luz a algo maior do que nós mesmos. A coisa parece ser resumida em algo que James Joyce diz pela boca de um dos personagens em Ulisses. A história da humanidade é a história da manifestação de Deus. É desnecessário apontar a infâmia dessas ideias. Há, na humanidade, é claro, grande apelo à ideia de humano e de humanidade. E ainda que Deus seja muito popular, é duvidoso que a maioria das pessoas queira conhecê-lo. Chegamos agora à segunda fase do aceleracionismo, que é marcada pelo surgimento do realismo especulativo e do aceleracionismo de esquerda. O que também, na verdade, origina o aceleracionismo de direita. O aceleracionismo não era nem de direita nem de esquerda. A ideia era justamente pensar num registro onde essa distinção sequer fizesse sentido. Sim, era uma filosofia radicalmente pró-capital, mas, de certa forma, nem mesmo o marxismo é anticapital. A questão é o que fazer com o capital. E a crise da primeira fase do aceleracionismo se dá justamente em torno dessa pergunta. O que fazer? Porque parece que aí sim, muito diferente dos marxistas, o que o aceleracionismo está dizendo é para, no fim, não fazer nada. Isso causa um grande mal-estar. O registro solar causa um grande mal-estar. É desagradável. É inumanismo radical. É desterritorialização pura, para falar em termos deleuzo-guattarianos. O indivíduo é eliminado em estruturas, microestruturas, superestruturas, enfim. É o anti-Margaret Thatcher. O indivíduo não existe, sequer existe. O problema, e não poderia se dar de outra forma, é acatado na matriz. Porque a intensificação experiencial é o que coopta a agência, reifica o sujeito e fragmenta o indivíduo. A ontologia do aceleracionismo ela é desértica. Não se erige falo algum que não um ciclone que porventura possa aparecer. Isso é, não aceita qualquer subjetividade, senão a daquilo que é estritamente não subjetivo. As intensidades tônicas do interior da Terra, os fenômenos meteorológicos. Não há nada a ser feito. Isso se dá, como vimos, e resumidamente, por uma combinação entre o número dentado, que seria o diagrama fluxo solar igual capital, e a prática hiperracional de forçar realidades. Ou seja, acatar o problema em sua matriz, a de intensificação experiencial, significa colapsar uma dessas duas ideias. Eu cito novamente Mark Fisher, abre aspas. Penso que um dos movimentos cruciais dos últimos tempos foi mover-se contra a experiência, na verdade. Ao invés de perseguir esta experiência impossível, apontar o contraste entre a cognição e a experiência. Assim, a morte, como era pensada, não apenas individual, mas apenas a hipermorte, não apenas o inexperienciável, mas a evaporação da possibilidade mesma da experiência por meio da extinção, passa a ser contrastada com a experiência. A extinção se torna um desafio cognitivo e especulativo, fecha aspas. Essa reviravolta aceleracionista é gerada ainda dentro do aceleracionismo de primeira geração, quando Fischer, que foi orientando de Land, o pescador e a terra, curioso, busca trocar as lentes do kantianismo por lentes espinosistas. Não é esse kantianismo aceleracionista, mas quer pensar numa textura mais espinosista.
combinando as texturas landianas, né? Deleuze-Guattari, futurismo, cibernética. Ao introduzir o elemento da razão espinosista, Fischer recupera a agência, ao mesmo tempo que mantém a cibernética. Essa agência não é, contudo, necessariamente humana. Esse parece ter sido o ponto de não retorno da filosofia aceleracionista, do humanismo. Fischer pensa, no limite, ciborgues, partes acotáveis, transhumanismo e um suposto Spinoza neuropunk, como ele chama. Eu cito agora o J.P. Carron, em O Mapa e a Desterritorialidade, abre aspas. Não se tratava de abster-se da intensificação como uma forma de ascese, mas sim de selecionar a partir do exercício da razão no sentido spinozano aquelas intensidades a serem abraçadas que poderiam constituir uma saída da carapaça pessoal e humana. Aqui, tal elemento é relacionado não à intensificação de um tipo específico de experiência, com a potencialidade para dessubjetivação, mas a colocação em parênteses da experiência como um todo. Ou seja, fecha aspas, o aceleracionismo clássico segue nas duas pontas. Mais que especular sobre as condições da intensificação experiencial, quer-se, agora, por um lado, especular sobre as condições dessas cognições e, por outro, dar marcha ré e pensar a coisa toda como se o Kant do aceleracionismo não fosse o Kant de Land, mas o Kant de Kant. Surgem duas saídas. Rediagramar o aceleracionismo de maneira que envolva a agência humana, que seria um pouco voltar ao Kant de Kant, que culmina nos projetos e manifestos políticos do aceleracionismo de esquerda. Ou então, quem sabe, acelerar as próprias funções epistemológicas e ontológicas implicadas em heliocentralizar o kantianismo. E, bom, ver no que vai dar, que é o realismo especulativo. Eu estou pensando se eu pulo e vou direto para acelerações de esquerda. O que o senhor acha, professor? O senhor acha que vale a pena explicar a ontologia objeto orientada agora, por exemplo? Não, eu acho que vale a pena você... porque é o seguinte, o grupo aqui não é de filosofia, o que você está falando aí, a maioria não sabe do que se trata, Deleuze, Kant, não é a maioria do... assim, né? Então, eu acho que valeria a pena, se você me permite, essa ideia, né, de alimentar e libertar o monstro, porque tem a ver com a prática, e a ideia que você falou sobre, a partir das coincidências, né, induzir uma inversão entre realidade e ficção, que aí eu acho interessante ficar no aceleracionismo de direita e a gente deixar para debater o de esquerda em outro momento, você entendeu? Porque eu acho que essas duas práticas aí, fora a base teórica aí, ela nos interessa, do ponto de vista do grupo, que é um grupo de ação também, essa discussão, sabe? Então, assim, essa ontologia aí, porque tem uma confusão aí, se perguntar assim, e qual Kant? Quer dizer, Kant da razão pura? Entendeu? Tem uma sacanagem que eu posso fazer, quer dizer, você está falando de qual crítica? Então, há uma confusão, aí eu li o texto, há uma confusão de transcendente e transcendental. A confusão é muito grande, há uma diferença de transcendente e transcendental. Kant não é um pensador do transcendente, é um pensador do transcendental. Então quando você pega a discussão acadêmica e tradicional, isso aí não tem sentido, não, sabe? Porque o Kant não é um pensador do transcendente, nunca foi. Inclusive, a crítica da razão pura é exatamente o que ele fala lá, olha, eu estou mudando o conceito de transcendente por a noção de transcendental. E a noção de transcendental tem a ver com uma forma lógica, não tem a ver com metafísica. Então, há muita confusão aí. Então, assim, eu preferia não debater o arcabouço teórico, né? Porque é o seguinte, você fala de Spinoza, mas qual é Spinoza? Né? De qual proposição? Então, é interessante a gente ver o seguinte, essas proposições aí geram práticas. Então, eu sugeria quais são as práticas que o aceleracionismo de direita ele
induz ou é efeito ou produz, você entende? Eu gostei muito dessas duas, né? Libertar o monstro, que eu acho que tem a ver, e alimentar o monstro, e a hiperstição, né, de que você induzia por coincidências essa confusão entre realidade e ficção. Mas, assim, é só para continuar do espírito, do Agon, do Deleuze e do Nietzsche, sabe? Então, era isso. Mas, enfim, você fica à vontade. Eu acho que valeria a pena a gente esgotar o Acelerações de Direita e fazer essa discussão teórica da esquerda em outro momento, você entendeu? Mas é isso. Você me perguntou, aí eu estou te falando. Não, perfeito. Bom, como é justamente o objeto, vai ser o objeto de discussão do realismo especulativo, que eu acho que vai ser melhor pular, mas justamente, que leitura de Kant é essa? Essa é a pergunta que vai ser feita no final. O Kant de mente, né, é uma deturpação. Da mesma forma que o Spinoza de Fischer não é o Spinoza, é o Spinoza de Fischer, né? Então, eu vou concluir, porque a conclusão, eu faço realismo especulativo, acelerações de esquerda e volto com acelerações de direita amarrando no Brasil. Vou pular para essa parte e só vou ler antes o que define a crítica ao Land, que seria antes de entrar no aceleracionismo de esquerda. É o próprio Mark Fisher que diz isso. Abre aspas. Se o capitalismo não esperou intensificação pela filosofia de Nick Land, o que ele está fazendo exatamente? Se o apelo é pela eficácia hipersticional das coisas, coincidência, processo, produto, bem, os textos de Nick possuem limitada eficácia hipersticional. Eles não realimentam o capitalismo, que não os requereu. O capitalismo não pediu por intensificação hipersticional pelo trabalho de Nick Land. Esta é uma objeção séria. Por quê, então? Fecha aspas, e o JP Carron resume nessa frase aqui, né? Uma filosofia, então, não mais teórica, porque não representa, e não mais prática, porque retira a valência da agência. Certo? Bom, passamos aqui para o final, então. Aqui. Bom, o aceleracionismo de direita representaria aquilo que está mais alinhado à visão totalmente inumana da coisa, o que muitas vezes traduz-se, não, digamos, numa reflexão quanto ao estatuto da inumanidade, mas em ações que são, na realidade, anti-humanas, como que pode ser visto em práticas terroristas perpetradas por agentes que dizem ser ou são taxados de aceleracionistas. E, na verdade, a coisa é um pouco pior no Brasil, para concluir, porque existe um sentido refratário desse aceleracionismo vulgar que comunga com outros ideais anti-humanos. Há um certo esoterismo marginal que é totalmente fascista, passando ali por Júlio Zévola, mas principalmente René Guénon, que vai desembocar aqui no Olavo de Carvalho. O mentor intelectual do Olavo de Carvalho, inclusive Fritjof Sloan, se correspondeu por anos, inclusive foi até Cairo, conheceu o mentor de todos eles, René Guénon. É o que se chama de perennialismo, ou neotradicionalismo, né? E, bom, a letra da teoria deles queria, na verdade, pensar mais uma reforma do cristianismo olhando para o esoterismo oriental. Mas não foi exatamente isso que se deu na prática. Na prática, a ideia aqui é que o mundo ocidental está indo para o buraco e que a única coisa que resta fazer, então, é acelerar esse processo. Inclusive, o motivo dos três, o Sloan, Guénon e o Olavo de Carvalho, terem tornado-se muçulmanos, sufi, né, do sufismo, que é o misticismo islâmico, é justamente por uma conclusão deles, tá? De que a visão de mundo que estava mais impregnada por essa ideia da degradação moral contemporânea era a islâmica. Era isso que o Olavo de Carvalho, que se chamou em dada altura da vida Sidi Mohammed Ibrahim, estava fazendo. E o que explica também seu vocabulário escatológico. A ideia é o fim da civilização, dos processos fisiológicos. Se no caso dos aceleracionistas de direita, sob uma perspectiva vulgar,
poderia-se dizer que é o capitalismo que é irrefreável e inútil de enfrentar. No caso dos olavistas, é a degradação moral, de forma que em ambos nos resta apenas contribuir para que os processos mais perniciosos do sistema sejam maximizados. É isso que explica aquele tweet do Bolsonaro no Carnaval de 2019, no auge da influência olavista sobre o governo. O que é Golden Shower, né? Você ataca a degradação moral, ao mesmo tempo que você leva pornografia e escatologia para dentro do lar das pessoas, para dentro da televisão delas. Já havia dito Nick Land, vai comer sua televisão. Para quem tem termos de economia política contemporânea, Land seria um atlantista, ele seria, na verdade, simultaneamente talassocrático e sinófilo, o que é meio... Enfim, ele escreve sobre megacidades em dada altura, né, principalmente sobre Xangai. Na verdade, ele eventualmente se muda para Xangai, ele mora lá até hoje. Então, ele tem essa relação com o mar aberto, com os monstros, mas, ao mesmo tempo, ele tem dois pés no chão. Um fincado na transcendência... bom, aí você me pegou, professor. Será que eu digo transcendência ou transcendentalidade aqui agora? Do capital sol e o outro na cultura de um país que parece justamente estar jogando um jogo muito mais longo, um registro quase incompreensível para nós ocidentais. A neo-China chega do futuro, como ele disse, né? Bom, é basicamente isso. Eu deixei de ser deleuziano porque ele virou um recurso a conceitos que a mobilização do conceito se torna como se o ouvinte soubesse do que eu estou dizendo, e aí vira a verdade, sabe? Então, eu falei assim, não, mas isso não serve para mim, eu preciso pegar um conceito e tentar desmontar, sabe? Acho que esse é um problema do campo, sabe? Ele usa o conceito como se todo mundo está entendendo do que se está falando, sabe? Falta esse trabalho aí. Eu gostaria muito de agradecer a você, e eu vou abrir para todo mundo falar, mas eu acho que eu queria fazer só uma pergunta aqui, que eu acho que a questão teórica ela é menos importante nesse momento de compreender, mas é importante compreender isso, né? Por que eu devo contribuir para acelerar o pior? Por que eu devo contribuir para isso ser acelerado? Por que eu devo apostar no pior, sabe? Por que ontologicamente... Por que eu por exemplo, estou dizendo, vamos acelerar o pior, fazer as coisas ainda piores. Por que você... Qual é a razão disso, do ponto de vista da eficácia, você entendeu? Quer dizer, fazer o... Eu entendo por causa do Negarestami lá que você está trabalhando, que ele fala que a gente só combate o mal com o mal, né? Quer dizer, só o mal combate o mal. É isso? Eu queria saber, porque é o seguinte, porque você piorar, se você é moralista, você tem que agir para piorar a moral, você entendeu? Aí essa pergunta, mas aí se você responde, a gente abre para todo mundo perguntar. Então, o senhor disse que queria ter uma discussão fora do registro teórico, mas, na verdade, essa explicação está no registro teórico, mas eu vou tentar escapar ao mínimo dele. Mas o ponto é que não seria o mal, isso que o senhor está dizendo. Na verdade, piorar é do ponto de vista humano, essa é a visão landiana, certo? Porque é isso, a verdadeira vida na Terra não teria nem começado ainda, né? Ou seja, o registro landiano, ele é totalmente inumano, é isso. E ele não está necessariamente atrelado a algo que os seres humanos poderiam chamar de mal, certo? Isso ocorre, na verdade, no segundo momento, quando o aceleracionismo de esquerda, ele quer rediagramar as coisas a fim de que a coisa não seja mais inumana. Ele quer pensar outras formas de aceleração que tenham o humano, e é um aceleracionismo de esquerda, né?
no centro da conversa. E é só quando isso acontece, na verdade, que o Land fala, não, espera, eu sou de direita, na verdade. Então, não é nem alimentar e libertar o monstro, é criar o monstro, né? Criar o monstro, não é isso? Para o aceleracionismo de direita, não, o monstro já existiria, né? Ele seria... A civilização estaria cavalgando nesse monstro desde os primórdios, né? Sem perceber, sem saber. Mas por que você vai alimentar e criar o monstro e usa uma justificativa moral, então? Por que você não faz uma... Por que você usa ainda a justificativa moral para agir? Você pode falar, não, eu quero criar o monstro, alimentar o monstro, por exemplo, o Nietzsche fala assim, eu sou imoralista, eu não sou nem moral, nem antiético, eu sou imoralista. Então, o imoralismo como prática. Por que você fala, eu sou moralista e quero alimentar e libertar o monstro? Por que você usa o discurso moral, então? Por que você não pode falar, não, eu sou imoral mesmo, imoralista, além do bem e do mal, né? E aí eu faço a ação de alimentar o monstro e libertar o monstro. Por que você tem a justificativa moral, então? Mas onde está essa justificativa moral? Do sufismo aí, dessa discussão aí do perennialismo lá, do Guénon e do tradicionalismo, quer dizer, você tem uma reflexão moral. Por que Não, você... mas pronto, é exatamente isso que eu estava dizendo, porque onde é que a coisa se confunde? Onde é que a coisa se confunde? Desses terroristas falarem que são aceleracionistas, ou da mídia chamar essas pessoas de aceleracionistas, é aí que a coisa se confunde. Essas pessoas seriam muito mais o efeito da aceleração, e aí elas percebem esse mundo como uma degradação moral e acham que aceleracionismo é isso, que é acelerar a degradação moral. Não tem nada disso no aceleracionismo clássico. O aceleracionismo clássico estaria muito mais próximo dessa imoralidade nietzschiana que o senhor comentou, na realidade. Aí pronto, no Brasil, é o que eu falei no final aqui, tipo, por que no Brasil a coisa está tão peculiar assim? Porque foi essa confluência, já tinha aqui esse esoterismo marginal, olavista, e agora com isso as pessoas estão confundindo as coisas, entendeu? Mas assim, é isso, é um sentido refratário. Não é completamente errado dizer que isso não tem a ver, entendeu? Entendi. Quer dizer que na verdade, a construção do inumano, o Land é uma filosofia da inumanidade, né? E aí você está dizendo que isso aí misturou com essa discussão aí da moralidade. Confundiu-se inumano com o anti-humano, digamos. Bem, vamos abrir aí, Jailson aí, comentário, impressões, vamos lá. Por favor, fique à vontade aí. É porque você... o Lucas ia falar sobre a esquerda, mas eu tinha uma pergunta aqui que era mais ou menos nessa linha, né? Que eu entendi, o aceleracionismo é uma matriz de intensificação experiencial, né, de experiências, né? Intensificar as experiências a partir do Lyotard, Guattari, né? Coisas que eles já escreveram lá nos anos 60, 70, né? Na França, e Deleuze, Guattari e Lyotard. Então, assim, é uma matriz de experiências, né? E a minha pergunta era mais, tinha a ver com a questão da prática que o Jade estava colocando, e eu vou modificar aqui, então, aqui, já que você não tocou na questão da direita, da esquerda, eu vou trazer para a direita, então. Como que a direita intensifica essas matrizes experienciais do capitalismo? Então, o aceleracionismo, que nessa concepção que o Land está falando, é aceitar o capitalismo, né? Seria aceitar o capitalismo. Eles aceitam o capitalismo, mas eles querem intensificar as experiências dentro do capitalismo. Mas para quê? Para acabar com o capitalismo ou para ele continuar? Olha, no caso do aceleracionismo landiano clássico, seria para dar origem à tão sonhada
tecno-singularidade capitalista, né? Uma superinteligência terrena. Essa seria a ideia final dele. Aí, as pessoas que querem pensar as formas de aceleração que levariam mais ao colapso do aceleracionismo seriam os aceleracionistas de esquerda. Tem um manifesto, chama MAP, Manifesto for Accelerationist Politics. E a ideia, de grosso modo, seria pensar em medidas, digamos, que poderiam ser tomadas e que parecem muito, muito utópicas e até totalmente ridículas, e que poderiam, na verdade, melhorar nossa vida muito. Coisas como, por exemplo, o fim de semana de 3 dias. Isso está em alguns documentos. No sentido de que, tipo, tá, isso é ridículo, mas o aceleracionismo de esquerda, ele quer o mote dele se dá no que ele diz no resgate da capacidade de imaginar futuros, né? Tem aquela frase que ninguém sabe direito quem foi que falou isso primeiro, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O aceleracionismo de esquerda quer primeiro desinstalar essa crença, né? E então, assim, o fim de semana de 3 dias, a total automação do trabalho, né? As pessoas ficam tristes quando vem, sei lá, um McDonald's que é totalmente automatizado. Mas era para ser, ué. As pessoas, no sentido de que o capitalismo está frequentemente restaurando trabalhos totalmente maçantes, apenas para que continuemos trabalhando, né? Então, assim, quer resgatar alguma dessas bandeiras antigas da esquerda, uma coisa até meio revolucionária, não no sentido da Revolução Russa, mas no sentido dos anos 60, sabe? Uma coisa meio hippie, assim. Agora, o sentido da aceleração para a direita, digamos, a não landiana, não preocupada com a tecno-singularidade, então, aí, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo, ela também vem comungado com esses esoterismos marginais, sabe? Que a única ideia deles é acelerar uma volta à Idade Média, ou alguma coisa assim. E é curioso porque o capitalismo, ele essa indução de coincidências, transformar ficções em realidade, assim, eu não comungo, digamos, com a ideia do Lula de que os games causam esse tipo de coisa, sabe? Mas existe uma relação entre essas duas coisas, no sentido de que passa-se como que a gamificar a vida, né? Tem um termo que eles usam que é LARP, que é Live Action Role Playing, né? É como se você tornasse a sua vida um RPG, né? E, assim, muitos desses massacres, eles contabilizam vítimas utilizando gramática de games, né? Então, assim, isso é algo do tecnocapitalismo, digamos, que beneficia imensamente a direita, seja ela no aceleracionismo vulgar ou estritamente landiano mesmo. Ô, Lucas, é interessante. Você podia, vamos aproveitar, aqui é um grupo também um pouco informal, me fala uma coisa, a LARP aí, ela tem origem aonde essa discussão? Porque eu acho que aí você pegou, acho que está o núcleo aí do que a gente estava pensando aí, a discussão das escolas, tem a ver com isso, né? De onde que nasce essa ideia aí da gamificação e da... O cara tá jogando videogame, tá real. De onde é que nasce essa discussão aí? Seria legal a gente fazer uma conversa sobre isso. Professor, precisaríamos cavucar isso aí. Isso é linguagem de internet. Assim, é isso que eu sei dizer a respeito. Coisa do Fortran, né? Enfim, que é o principal fórum, né, da direita da internet.
E você não acha que tem a ver com essa noção de hipertição, não? Assim, de você... Eu achei muito legal esse negócio, né? Você tem a ver com a teoria das ficções, quer dizer, você usa elementos que são reais e aí faz a confusão, né? Aquele filme, Jair, O Último Dia Passado em Marienbad, que me parece, a década de 30, de 40, que é o grande filme em que você tem mais de 400 entradas de o cara convencer a mulher de que ela já conhecia ele, sabe? E aí o passado não existe. O passado não ocorreu. O passado ele muda o passado. Quer dizer, me parece o filme mais difícil da história do cinema, o último ano passado em Marienbad, que é a história que ele repetição, pelo menos 400 vezes, de um encontro de um homem e de uma mulher, em que ele, né, você já me conhecia, né? Então vai, e aí, por efeito de repetição, eu te conhecia, mas a gente não sabe o que é o filme, sabe? Então, então você não sabe o que é. O cara fala assim, não, mas quem fez o Congresso foi o pessoal da esquerda, quer dizer. Isso aí, né, isso aí parece uma tática interessante. Então, seria legal a gente pensar esse tipo de estratégia aí, né, de hiperticional, né, de você trazer... A ficção se torna algo real, né, se torna alguma coisa do mundo real, quer dizer... A gente faz isso, né? O Guimarães também fazia isso, por exemplo, ele falou, não, vou inventar uma história sobre uma mulher, uma pessoa, e começava. Aí, no final, tem um conto dele que ele fala isso, né? Começou a contar um caso sobre uma pessoa e virou real. Ele virou real. O conto que ele falava da pessoa virou real. Quer dizer, se eu começo a contar um negócio, e aí ele vira real, né? Talvez... Por que isso é uma prática de acelerar, né? Estou forçando você, mas porque está ficando interessante aí. O que nos interessa é essas estratégias para entender o que está acontecendo, sabe? Porque a principal coisa que a aceleração que quereria acelerar, na verdade, e a direita e a esquerda comungam disso, é o futuro, um futuro que queremos, né? A coisa é trazer o futuro, né? Uma filosofia que quer pensar o futuro e as possibilidades de futuro, né? E com essa prática de... Não, o futuro, ele se desmantela agora, né? Bom, então, se não tiver mais, vai fazer uma pergunta, Silvano? Se não tiver, você podia continuar, Jairo, então. acho que só um dedinho a mais. Essa questão da aceleração também, né? Ela tem a ver também com a modernidade, né? Quando a modernidade se coloca para a humanidade, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, né? Essa intensificação dos processos de produção, aí o ser humano percebe que com os meios de transporte, né, que são inventados, com as máquinas, então aí o que acontece? O ser humano tem a sensação de que as coisas estão acelerando, né? E até a própria história ela incorpora isso. Isso é Koselleck, Reinhard Koselleck diz isso, né? A própria história incorpora aí essa característica ao seu conceito, ao conceito de história, né? Que a história é a aceleração. Então, nós estamos sentindo as coisas mais intensas, mais rápidas, né? Por causa desses processos, né? Que tem a ver com o capitalismo, né? Com o capitalismo, com as forças produtivas, com a intensificação dos meios de transporte, trem-bala, espaço sideral, satélite, internet. Eu só queria dar um Mas tem dedinho uma diferença, parece, entre velocidade e aceleração, né? Ou não?
Tem um crítico do Land que fala exatamente isso, que ele está confundindo aceleração com velocidade. Mas sim, a coisa teria começado exatamente nesse momento. A Revolução Industrial liberta o monstro, né? Essa seria a ideia. Pois é, mas quem que é o monstro? Fala aí. O monstro é o capital. É o número dentado. Não é a mancha negra, não é o petróleo. Não, agora eu fiquei sem saber. Aí já é a fase 4 do aceleracionismo. Ô, Silvano, faz a pergunta aí, que aí a gente faz assim, a gente vai até o horário nosso, o Lucas aí pode continuar com a discussão da esquerda, e aí eu estou marcando aqui, eu estou organizado, né? Aí a gente faz a sua pergunta e ele continua, que aí ficou legal, agora ficou bastante claro, eu gostei bastante. Então, faz a pergunta e aí, Lucas, você vai na sequência aí, falar da esquerda, e eu te digo aqui, mais ou menos, tem uns termos ainda, tá? Para falar da esquerda. Pode falar, Silvano, e aí o Lucas responde e continua. Ok. Então, Lucas, eu fiquei aqui achando interessante essa ideia da realidade ficção, né? Que você apontou. Por exemplo, o Lacan faz uma coisa interessante. O Lacan fala assim que nós não temos contato com o ser humano biológico. Nós estamos numa inversão da realidade. O que seria essa inversão da realidade? Nós captamos a imagem do outro. Não há mais um discurso do biológico, não há mais o biológico. Há uma virtualidade da realidade. É engraçado isso. Aí o Lacan fala assim, o que nós estamos vendo é um buquê invertido, aquela experiência da física que você citou. E aí o Lacan fala assim, e nós temos isso incide sobre o corpo dos outros. Então, aí depois eu gostaria que você comentasse mais, falasse um pouco mais sobre essa questão da realidade e ficção. E se você puder dar uma palhinha sobre a ideia de virtualidade, seria legal. E a outra coisa da gamificação, é muito comum a gamificação no mundo do pessoal aí do sistema de informação, desse pessoal, né? E a empresa, e hoje a escola está usando tecnologia de gamificação como uma forma de interação mais intensa de uma realidade. Olha que coisa. Então, por exemplo, Jairo, você pega um caso, né, uma situação, um problema, leva para a sala de aula e não trabalha a teoria. Você pede para os alunos resolverem aquele problema. Depois que eles resolveram o problema, é que eles trazem fundamentações teóricas. A partir de quem? Agora está aqui a teoria. Então, agora você dá aula. Então, você não vai dar aula diretamente com os conceitos primeiro. Você, ao contrário, a sua aula é por último, para subsidiar de onde eles vieram com aquelas coisas. Então, eles podem desenvolver teorias tanto da direita quanto da esquerda, e que não há problema nisso. Então, na sala de aula, é um grande debate sobre a resolução de um problema, que é uma gamificação. Um problema é uma resolução de um game, né? Quer dizer, um problema, é um game. E aí, tipo assim, você pode escalar isso em fases. Tá bom, isso é uma fase do problema, isso aqui agora é a segunda fase. Então, é engraçado. Você desenvolve uma aula em que o aluno vai desenvolvendo um game, né? Por exemplo, tá bom, a crítica da razão pura lá que você falou, beleza. Mas e o Bataille? Bataille é a segunda fase, a intensificação dessa segunda fase, da primeira? O que é isso? Então, a gamificação é interessante nesse sentido. E aí, Lucas, é interessante porque essa questão do game, ele tem produzido uma série de performances estranhas, só para falar, né? Assim, não vou dizer se é negativa ou positiva, é estranho. Então, tem gente que passa horas, dias, tem gente que usa fraldão para não sair do jogo. Eu estou falando real, é real que eu estou falando.
E aí fica ali, o cara faz tudo ali naquele lugar, troca só a fralda para ele não sair do jogo, porque ele tá no jogo ali e outras pessoas entram, então ele é um personagem do jogo, ele entra no jogo. Ele entra no jogo. E se ele não, se alguém não, se ele não se esconder, se ele não fizer algo ali para manter a sua vida, alguém pode encontrar e morrer. Então você hoje se transporta para dentro do jogo. Olha que doido isso, né? Então, e aí qual que é a realidade? O que é o real? O que é a ficção, entendeu? É interessante isso, né? Então tem vários games que você faz isso, né? Que você é como se você tivesse um scanner te jogasse para dentro do jogo. O Avatar. Ô, Lucas, você faz a gentileza de responder e já pode começar aí a discussão, tá? Do Fischer, se for o caso, né? Uhum. Tá bom? Obrigado, Giovanni. Um dos autores, o Land, ele enraba, né, Kant, e Lacan é um outro que ele também tem um gosto particular. Essa diferença entre o virtual, olha, para o kantianismo de Land, ou melhor dizendo ainda, né, para o próprio landianismo, por um lado, por exemplo, não existe mais sentido em falar em amor e dor, mas sim em produção de serotonina, entende? E no fim é tudo isso. Então, na verdade, essa distinção entre natural e virtual, ela é totalmente esticada. Não é só entre aqui e um computador, entendeu? No sentido de que, por exemplo, sei lá, né, se eu tô com sede, a explicação do landianismo ela vai entrar num hipermaterialismo em que no fim é só ATP, né? É só proteína e no fim é tudo alucinação, é tudo maia, né? Progressivamente com significados novos e novos e novos e novos, né? Conforme a evolução progride através da retroalimentação entre o que poderia se chamar também de virtual e real, ou natural, com uma capacidade cada vez maior de ver sinais mais diversos, né, uma diversificação de sinais. Mas, no fim, seria sempre como, sei lá, um ser numa placa de Petri aqui e um buraco não é um buraco, né? Um buraco é uma mancha de veneno. Tipo, simplesmente falando, não vem aqui, né? Mas conforme a evolução progride, a gente vai tendo cada vez mais imagens fenomênicas desse sinal, né? Certo? Voltar aqui rapidamente, então, o aceleracionismo de esquerda. Aí eu te aviso aqui para a gente fechar, tá bom? Fica à vontade aí. Tá. Bom, aqui vale a pena mencionar dois projetos. O Comunismo Ácido, de Mark Fisher, e o Programa do Aceleracionismo de Esquerda propriamente dito, que é o Left Accel, ACCEL. Foi delineado primeiro no The Accelerationist Reader, de Robert McKay, elaborado em seguida no Manifesto, de Alex Williams e Nick Snirsek, e depois ainda Inventing the Future, do Snirsek. Todas essas ideias buscavam pensar maneiras diferentes de certa forma, permanecermos ainda no horizonte da natureza mágica da realidade que a cibernética libidinal materialista do aceleracionismo apresentava. E quando se diz aqui natureza mágica da realidade, fala-se em dois sentidos. A eficácia percepcional é por ela mesma mágica, coincidência entre processo e produto é literalmente o que quer dizer abracadabra, em aramaico, o que eu falo acontece. E o outro sentido é do esoterismo e da psicodelia que caracterizavam, se calhar, aquilo que gera o maior engajamento para com as obras do CCRU, do velho Nick Land, e, enfim, do aceleracionismo clássico. Então, o Comunismo Ácido é o título de uma obra inacabada do Mark Fisher, que faleceu em 2016, e tratava-se, nas palavras dele, de, abre aspas, uma remobilização do experimentalismo coletivo dos anos 60.
como desesquecimento do individualismo imposto pelo neoliberalismo e desexorcização do espectro das comunidades experimentais. Algo que, em um momento, parecia inevitável, mas que agora parece impossível. A convergência da consciência de classe, da conscientização socialista feminista e da consciência psicodélica, a fusão de novos movimentos sociais com um projeto comunista, uma estetização sem precedentes da vida cotidiana, fecha aspas. E revelando sua raiz aceleracionista, diz Fischer, ainda que a relação entre formas estéticas e a política era instável e incipiente, formas estéticas não simplesmente expressaram alguma realidade já existente, elas anteciparam e, de fato, produziram novas possibilidades, fecha aspas. O projeto do comunismo ácido, de Mark Fisher, de certa forma, representa o formato mais utópico e estético orientado do resgate da agência que representa o aceleracionismo de esquerda. O projeto político em si, devidamente delineado em programas e manifestos, mira o mesmo tipo de revolução ontológica, ou, grosso modo, ali muito friamente desenhada por Fischer, o mesmo tipo de feitiçaria temporal operada pela eficácia interstitucional, de como que engendrar mudanças significativas apenas num alterar de perspectivas realizado através de induções estéticas correspondentes a um programa claro de agência humana imediata. Resumidamente, pensar ações potencialmente libertadoras e aparentemente impossíveis, mas que, na verdade, temos perfeitas condições de agora mesmo realizarmos. Como eu falei, fim de semana de 3 dias, renda básica universal, automação total do trabalho. Pular aqui esse trecho sobre o Land atual. Estaria recuperada a agência humana, e para além do comunismo, as discussões passam a abarcar também a ideia de pós-capitalismo. Eu cito agora diretamente do MEP, o manifesto, abre aspas. Precisamos reviver o argumento que foi tradicionalmente feito para o pós-capitalismo. Não só o capitalismo é um sistema injusto e perverso, mas é também um sistema que segura nosso progresso tecnológico. Nosso progresso tecnológico está sendo suprimido pelo capitalismo na mesma medida em que foi liberado. Aceleracionismo é a crença básica de que essas capacidades podem e devem ser libertadas ao movermos-nos além dos limites impostos pela sociedade capitalista. O movimento, até a superação das presentes amarras, deve incluir mais que uma simples luta por uma sociedade global mais racional. Nós acreditamos que deve também incluir recuperar os sonhos que embasbacaram tantos na metade do século XIX até a aurora da era neoliberal, da aventura do Homo sapiens até a expansão para além dos limites da Terra e de nossas imediatas formas corporais. Essas visões são hoje consideradas relíquias de um momento de inocência. Contudo, ambas diagnosticam a surpreendente falta de imaginação dos nossos tempos e oferecem a promessa de um futuro que é não só afetivamente vigorante, como intelectualmente energizante. No fim das contas, é apenas uma sociedade pós-capitalista, tornada possível por uma política aceleracionista, o que poderá entregar a nota promissória dos programas espaciais do século XX e deslocar além do mundo de mínimas atualizações técnicas para um de uma mudança totalmente abrangente, em direção a um tempo de automaestria e o futuro propriamente alienígena que lhe envolve e habita. Até a completude do projeto iluminista de autocrítica e automaestria, e não sua eliminação. Fecha aspas. Para que isso seja alcançado, a esquerda deve obter hegemonia sociotecnológica, diz o MEP. O programa do MEP dá extrema importância à programação, por exemplo. As plataformas, dizem eles, corporificam o materialismo transcendental da sociedade, fecha aspas. O outro elemento importante é que o projeto político do aceleracionismo de esquerda ataca o localismo e a horizontalidade tão características das estratégias da esquerda. Eu cito novamente o MEP, concluindo aqui o aceleracionismo de esquerda e fazendo as considerações finais. Abre aspas. Nós acreditamos que a divisão mais importante hoje dentro da esquerda é aquela entre os que preservam uma política popular de localismo, ação direta e horizontalismo implacável, e aqueles que delineiam aquilo que deve ser chamado de uma política aceleracionista, à vontade, com uma modernidade de abstração, complexidade, globalização e tecnologia.
O primeiro permanece satisfeito em estabelecer pequenos e temporários espaços de relações sociais não capitalistas, evitando os verdadeiros problemas que acarretam enfrentar inimigos que estão intrinsecamente não locais, abstratos e enraizados nas profundezas da nossa infraestrutura cotidiana. O fracasso de tal política está nela mesma embutida desde o início. Por contraste, uma política aceleracionista busca preservar os ganhos do capitalismo tardio, enquanto vai além do que seu sistema de valor, suas estruturas de governança e as patologias em massa permitem. Fecha aspas. Bom, é isso. Esse é o aceleracionismo de esquerda. Resumidamente. Hoje. Você quer, Jair, eu vou aproveitar aqui, porque aí a gente faz indo a conclusão. O Jair fez uma pergunta. Você quer fazer aí, Jair? O que é que eu leio aqui? Pode ler. O Jair está perguntando o seguinte: como a esquerda pode intensificar as matrizes experienciais no capitalismo e assim colocá-lo na berlinda? Quer dizer, aquilo que você falou da experiência, né, de as matrizes da direita, como é que a esquerda pode intensificar essas matrizes experienciais? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Não, mas no próprio MEP aqui, ele dá algumas linhas gerais, né? É um documento bem legal, vale a pena dar uma olhada. Mas o que ele fala sobre essa hegemonia sociotecnológica, né? A importância da programação. Mas o que eu acho mais interessante do que eles colocam enquanto estratégias de esquerda é abrir mão da horizontalidade e do localismo, né? Porque, né, muitas das nossas práticas na esquerda se dão justamente nisso que ele falou, e fala muito bem, de criar esses espaços temporários anticapitalistas, entende? A gente não precisa ter uma esquerda anticapitalista ou ludista, sabe? Essa imagem dessa... Eu não vou chamar de esquerda cirandeira, porque, na verdade, isso diz mais respeito, penso eu, a manifestações, e eu acho que a esquerda cirandeira tem que estar na manifestação. Mas, assim, tem a ver com estética, entende? Essa estética que a gente tem dessa esquerda anticapitalista, hippie, entende? A esquerda não precisa ter essa estética reforça a horizontalidade e nos faz combater de maneira completamente estapafúrdia inimigos que são verticais, inimigos que sabe, não adianta nada, quando na realidade é tudo uma questão, aí nesse caso, onde é que está o problema? É tudo uma questão de tecnologia nesse caso, né? Os problemas estão vindo através das plataformas, né? Que, pronto, é algo que está acima da sociedade, né? Então, pronto, você faz seu evento totalmente de esquerda, você pega um simulacro delirante anticapitalista por um punhado de dias e aí você vai lá e posta isso no Instagram, entendeu? E pronto. O meu comentário, eu acho que ele se dá... Eu não estou sendo conservador, eu penso, porque o problema não é o Instagram. Na verdade, o problema é o Instagram ser americano. Esse é o problema, entende? E aí, pronto, toda a nossa experiência, toda a nossa produção de conteúdo, que todos hoje somos produtores de conteúdo, né, está implicada nesses fantasmas tecnológicos que é extração pura de trabalho e de libido e de energia no geral, né? Então, assim, eu acho que isso é hegemonia sociotecnológica e o fim da prática localista e horizontal da esquerda, uma reimaginação da estética na esquerda, né?
Antes de passar para os comentários finais, eu queria fazer uma pergunta. JK é aceleracionista? 50 anos em 5, é aceleracionista ou não? Certamente, né? Quem diria? Boa! Pergunta ótima. Conta aí, da sua visão aí, é ou não é? É mais do Olha, que aceleracionista. JK é aceleracionista? eu arriscaria dizer até, né? Isso é um exercício totalmente anacrônico, todo mundo sabe disso, mas que ele seria até um aceleracionista de esquerda, olha, aí mobilizando todo o aparato econômico e industrial do país, que coisa maravilhosa, olha, para nos levar para o futuro. Peraí, e Bolsonaro? Você uma vez falou comigo que Bolsonaro era aceleracionista. Por quê? Fala aí para mim. Pronto. Bolsonaro seria um aceleracionista de direita, na verdade, da maneira mais possível. Ele é o aceleracionismo da degradação moral, que não é o aceleracionismo de base teórica, né? Seria mais, na verdade, já efeito da aceleração, né? Porque isso, quando você vai ver os principais pensadores do aceleracionismo tentando explicar o que é, todos eles batem numa tecla. É um diagnóstico. Eles gostam de dizer que é um diagnóstico, entende? Então, é isso, é um diagnóstico. Tá, as coisas estão acelerando e existe um número de efeitos dessa aceleração. Inclusive pessoas que têm percebido isso de maneiras periciosas e acham que tem que contribuir de alguma maneira. Então, sim, aceleracionismo retardatário, talvez, refratário. Isso é interessante. Tem o aceleracionismo, me parece que tem a ver com a tese cosmológica da inflação, né? A inflação cósmica, quer dizer, a distância, as distâncias entre os planetas e as galáxias estão aumentando. Quer dizer, há uma aceleração universal do cosmos, né? Tem uma teoria cosmológica aí, a inflação cosmológica, né? E é por isso que a gente nunca vai conseguir, parece, chegar, se a gente tivesse toda a tecnologia, vai mais rápido do que a gente consegue, né? Quer dizer, as distâncias vão aumentando, quer dizer, o universo está em aceleração, é uma teoria cosmológica, teria a ver com isso também, será? Com essa ideia de aceleração cósmica? De certa forma, assim, dá para responder isso de duas maneiras. Uma delas é que, bom, o registro absoluto do leidianismo implicaria que com certeza, né? Que sim, já que a coincidência entre processo e produto é absoluta e que tudo se explica em registros termodinâmicos, certamente. Outra coisa que dá para dizer é que, bom, o aceleracionismo de primeira geração, ele está totalmente impregnado por ocultismo Lovecraftiano. Então, na verdade, o movimento do movimento seria entre seres estelares, né? Segundo o mito do mito de Cthulhu, né? Isso é importantíssimo para o aceleracionismo, é que assim, não tinha o menor cabimento eu me adentrar nisso agora, né? Mas já que o senhor perguntou, a Terra teria sido invadida, né? Por seres extraterrestres, mas assim, há muito tempo, né? Milhares de anos, milhões de anos, né? Durante a formação do planeta, né? E, enfim, o fim do processo dentro do londianismo levado às últimas consequências nos permitiria entrar nessa conversa, entendeu? Entre seres estelares, como o planeta, ou coisa do tipo assim, entende? Essa é a ideia. Falar com a inteligência cósmica, ou coisa do tipo. Eu estou cansado aqui, esqueci o nome, é Mona Lisa Overdrive, como é que chama o primeiro livro? Neuromancer. Então, pois é. Land também. É isso, é Neuromancer Land
Lacan e Kant, por exemplo. Então, Neuromancer é um livro de ficção, para quem não leu aí, né? Muito interessante, que está na base da trilogia Matrix. Eu vou dar um spoiler, porque aí o final do livro é o seguinte: existe uma inteligência artificial que vai controlar os processos planetários, e aí o objetivo dela, é interessante isso, ela tem uma fome de conhecimento, porque ela sabe que existe outras inteligências artificiais de outras civilizações que ela precisa conectar. É interessante, a ideia é menos esotérica e mais científica, né? Porque se você... Então, me parece que para a gente entender uma inteligência não humana possível, a gente não poder também afirmar coisas que a gente não tem ainda base para afirmar, então, mas não é absurdo pensar em inteligências de fora do planeta. Nós vamos precisar de essa inteligência que nós não compreendemos, nós vamos precisar treinar a nossa inteligência artificial para uma possível conversa com a inteligência não humana. Então, me parece que essa discussão toda aqui, é por isso que o pessoal falou, a gente precisa desacelerar o negócio, porque daqui a pouco, eu já vi essa discussão, elas conversam entre si, se você coloca duas inteligências artificiais de alto nível para conversar, o humano não compreende, a gente não compreende como que elas estabelecem comunicação. Então, um idioma novo para conversar. Exatamente. Então, essa discussão que você está falando aí de uma inteligência estelar, eu entendo nesse sentido. Quer dizer, eu entendo nesse também, mas, enfim, nesse sentido, então, a gente está treinando uma inteligência artificial, né, para que ela possa, possivelmente, né, na possibilidade, vamos dizer assim, porque senão o nosso grupo aqui vai estar dentro dessa discussão aí, que a gente não está, né, desse pessoal aí, que fica ficcionando demais, né? Mas, enfim, então, ela possivelmente ela vai dialogar com outras inteligências artificiais, né? Aí, nesse sentido, a história da Terra está fora dela, ou poderá estar fora dela. É interessante, então, que você tem agora o movimento na filosofia da tecnologia de acelerar esses processos. Quer dizer, vamos acelerar esses processos para a gente poder desenvolver tecnologias, né, que possam estabelecer uma possível comunicação com a inteligência não humana, porque é possível que existam inteligências não humanas, né? O Kant falava de anjos, mas, enfim, é uma razão não humana, mas enfim, tá certo? Eu gostaria de fazer, antes de agradecer o Lucas e passar a palavra para o final, se tem mais alguém que quer perguntar, o Gleison, Jair, Silvano, Gustavo, fazer a rodada final. E aí eu... Ô, Jair, e aí, Falei Lucas? para a gente me poder cumprimentá-lo e passar a palavra final a ele. Tá bom. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, tem um grupo de cientistas e vinculado ao pessoal dos árabes que estão pesquisando a ideia da imortalidade. A imortalidade seria também uma aceleração e crítica desse processo. Se você é imortal, então todos os projetos sociais, todos os processos sociais, a aposentadoria, essa coisa seria eliminada. Então, se a gente criar daqui para frente o primeiro Matusalém que vai ficar, que já deve estar em curso, nós podemos ter um problema sério de previdência social, e aí eliminaria todo esse processo, essa discussão e crítica da esquerda, né? Então, quer dizer, enquanto a esquerda pensa numa questão, então vamos dar Bolsa Família eternamente, aí tem esse outro grupo falando, tá bom, e se você ficar imortal, o que nós vamos fazer? Você esgota o capital. Imagina, daqui a um pouco nós vamos ter um menino aí que vai nascer, vai ficar 600 anos, como nós vamos trabalhar para essa questão de previdência? Como que nós vamos pensar o Estado nesse sentido? E aí tem um pessoal aí da inteligência artificial dizendo que 2035 nasce o primeiro homem. A imortalidade é possível. Comenta aí, Lucas. Não, então... Deixa eu só te complementar, que aí você faz o comentário final, pode ser?
Ô, Lucas, você responde aí ao Silvano, faz os comentários final. Eu gostaria, em nome do Grupo Soberania Nacional, te agradecer profundamente, assim, de você tirar 2 horas, mais horas, para trazer reflexões para a gente que a maior parte de nós não conhecia ou conhecia de maneira fragmentada, né? Eu acho que é interessante trazer uma nova semântica para o grupo. E parabéns, né? Você é um homem inquieto, né? Isso é fundamental. Parabéns por essa inquietude sua. Eu agradeço demais a gentileza sua de preparar. E é o espírito do grupo mesmo, a polêmica, tá? Parabéns, muito obrigado. Nós vamos te convidar de novo se você tiver um tempo. E aí você faz a gentileza de responder ao Silvano, fazer umas considerações finais, que eu vou parar a gravação, tá bom? Perfeito. Não, agradeço demais aí a oportunidade, foi um prazer, e não digo isso da boca para fora, foi um prazer preparar a fala e falar e conversar com vocês a respeito. Então, para comentar o que o Silvano falou, o capital, ele teria essa... ele e a tecnologia seria um circuito perfeitamente retroalimentativo, né? Então, o que você falou, nossa, se atingirmos a imortalidade, como é que vai ficar a previdência social? Mas isso é um problema para nós, né? Isso não é um problema nem para a tecnologia, nem para o capitalismo. Na verdade, para eles, a coisa está indo de bem a melhor, né? Então, assim, pronto, são cenários que vão nem esbarrar, né? Vão cair dentro da ficção científica, né? Sim, a teoria não é à toa que eles mesmos chamam de hiperdeleuzanismo, né? Pronto, ela é essa coisa violenta e, ao mesmo tempo, muitas vezes pouco rigorosa, porque porque o próprio assunto, né, ele quer pensar o limiar do pensamento humano, né? Então, é complicado, fica difícil. Mas, assim, se vocês se interessaram, eu recomendo a todos ir atrás. E, assim, muitas outras... eu fiz um comentário no final sobre o Land ser talassocrático e sinófilo, né? Que, apesar dele se chamar Terra, ele é ironicamente atlantista. A conversa também dá para se dar perfeitamente nesse registro geopolítico, né? O Alexander Dugin já comentou sobre o Land e outros autores aceleracionistas. Ele diz que é o pós-modernismo, né? O pós-pós. Para ele, a existência e a popularidade desses autores é nada menos sinal de que o Ocidente está completamente perdido, tá? Enfim, acho que é uma boa nota para concluirmos por aqui. É interessante a talassocracia, né? O governo do mar, né? É isso? O governo do mar. A discussão que a gente estava fazendo o pensamento do mar contra o pensamento da terra, né? Essa é uma visão aí que a gente tentou mais ou menos discutir lá no curso anterior, né? Talassocracia e a questão da terra, que tem a ver lá com a discussão que a gente está fazendo, mas não vou entrar na a discussão do Dugin lá, né? Que vem do alemão lá, Carl Schmitt, né? Vem da discussão do mar e o poder, a discussão do Carl Schmitt. É interessante. São uma discussão cosmopolítica, né? Se a gente aumentar o ângulo, é uma discussão cosmopolítica, aí entra, tipo, Viveiros de Castro já também já falou de Land, né? Ele apresentaria uma outra visão inumana, né? Que é mais Gaia do que uma visão prometeica da coisa. Enfim, o Brasil né, existe uma frente aceleracionista do PT, tá? Existe isso. É meio de zoeira, mas ao mesmo tempo não. O Lula é meio aceleracionista também, viu? Ele é aceleracionista. Ele está certamente trazendo do futuro uma outra cosmovisão,
Antes, jornalistas estrangeiros só criticavam quando ele falava coisas sobre, sei lá, a guerra da Ucrânia, né? O tipo de coisa que ele sempre fala. Mas pela primeira vez eu vi jornalistas estrangeiros falando, tipo assim, não, mas no sul global eles pensam diferente. Olha só, ele tá se inserindo uma outra visão, né? Então, enfim, Lula segregacionista. É interessante Da sua maneira. essa discussão aí, né, do telúrico ou do mar, teloscracia, né? Eu acho que eu gostei demais disso aí. Eu quero a referência do Dugin e o Lendio, que aí eu acho que vai dialogar com o nosso grupo bastante, né? Porque ele é um influenciador hoje em algumas correntes do Brasil, né? Inclusive a gente trouxe um professor da USP para falar sobre o meridionalismo, e ele foi um dos que trouxeram o Dugin no Brasil, né? Eu acho que aí tem uma semântica, uma coisa aí que a gente precisava compreender. Eu acho que o Ocidente está confuso por causa das multirreferências, né? Então, eu acho que é tarefa do filósofo, do pensador, a gente ir fazendo as análises, as distinções para poder entender, tá certo? Tudo bem? Ô, Lucas, eu agradeço demais a sua palestra. Então, o nosso grupo, depois a gente faz a análise de conjuntura e aí depois a gente faz uma reunião para discutir as atividades, né? Nós estamos pensando aí, o Silvana, a gente fazer o formato lá que a gente fez com o Instituto Schiller e fazer uma discussão sobre energia, geopolítica e energia no segundo semestre. Aí depois a gente faz uma conversa entre nós aqui. Tudo bem? Eu posso, então, parar a gravação? Perfeito. Muito obrigado, viu? Pode acelerar aí. Vamos acelerar. Acelera São Paulo. Você lembra desse também? Parar a gravação. Lembro.